Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é dentro de um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial. Após uma jornada muito bonita de Bremen até Bremerhaven, chegamos então à cidade portuária no norte da Alemanha. A chegada é muito bonita. Você logo está no porto histórico com navios incríveis. Bremerhaven fica no estado federal de Bremen e sua população hoje é em torno de 150 mil habitantes. O nome Bremerhaven significa literalmente Porto de Bremen. A cidade é limitada pelo Mar do Norte e pelo rio Weser a leste e pelo estado da Baixa Saxônia em todas as outras direções, estando a 65 quilômetros da cidade de Bremen. Os três pilares econômicos da cidade de Bremerhaven são, obviamente, o comércio marítimo, a construção naval e a pesca. Bremerhaven já foi um dos portos mais importantes quando se fala em emigração na Europa. Ali está o 16º maior porto de containers do mundo e o 4º maior da Europa, com 6 milhões de containers movimentados a cada ano. Bremerhaven também é muito procurado pela indústria automobilística. Mais de 2 milhões de carros são importados ou exportados todos os anos. A cidade importa e exporta mais carros do que qualquer outra cidade na Europa. Apesar dessa tradição, Bremerhaven é moderna, tem apenas alguns prédios históricos e a rua principal no centro da cidade preservados. A cada 5 anos é realizada a Sail Bremerhaven, uma grande convenção de barcos à vela que atrai navios de todo o mundo. A próxima será realizada em 2025 e contará com mais de 300 embarcações e 3.500 tripulantes. É certo que uma cidade portuária importante na produção de navios de guerra e base destes navios seria, mais cedo ou mais tarde, durante a guerra, alvo dos bombardeios aliados. E eles vieram. Durante a Segunda Guerra, bombardeios atingiram a cidade cada vez mais intensamente a partir de 1940. O ataque mais terrível ocorreu na noite de 18 de setembro de 1944, quando 206 bombardeiros Lancaster da Força Aérea Real Britânica atacaram o centro da cidade e destruíram tudo em 20 minutos, deixando 618 mortos, 1.193 feridos e mais de 30 mil desabrigados. 2.070 edifícios foram destruídos, incluindo todo o núcleo histórico do início do século XIX. Depois, as Forças Armadas Britânicas avançaram pela cidade em 7 de maio de 1945 e em 20 de maio chegaram os americanos da 29ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. Com isso, Bremen e Bremerhaven se tornaram um enclave da zona dos Estados Unidos na Alemanha. As forças norte-americanas estacionadas no sul da Alemanha passaram a usar o porto de Bremerhaven como uma importante base logística, como porto de embarque. Talvez tenha sido a base mais crítica da marinha de guerra nazista no Mar do Norte. E exatamente por isso 79% da cidade foi destruída nos bombardeios, como já dissemos. No entanto, uma parte importante da cidade no porto foi deliberadamente poupada pelas forças aliadas, pois já contavam em utilizar aquele espaço como um porto para abastecimento das tropas. Mas durante toda a Batalha do Atlântico, Bremerhaven teve um papel crucial. A luta na Batalha do Atlântico foi terrível, cruel e decisiva. Vamos saber mais sobre. Muitos dizem que a Segunda Guerra Mundial foi decidida na Batalha do Atlântico, ou seja, os alemães tentaram estrangular os aliados para ficarem sem alimentos, sem combustível, sem armamento, sem soldados, porque tudo isso vinha
dos Estados Unidos, basicamente, ou das Américas, não é? Todas as Américas contribuíram enviando esses produtos importantes para a máquina de guerra continuar funcionando, coisa que Hitler não tinha. Mas Hitler tinha os submarinos e quase ganhou a Batalha do Atlântico. As lutas foram terríveis e muitos navios mercantes foram afundados e muitas vidas se perderam no mar. Essa batalha, a Batalha do Atlântico, durou de setembro de 1939 até a derrota alemã em 1945 e foi a mais longa campanha militar contínua de toda a Segunda Guerra Mundial. Durante os 6 anos dessa guerra naval, submarinos e navios de guerra pertencentes aos países do eixo, ou seja, Alemanha e Itália, foram lançados contra embarcações dos países aliados que transportavam equipamentos e provisões para a Europa. Naquela época, dominar o Oceano Atlântico significava controlar boa parte do abastecimento do continente europeu e era, portanto, essencial para enfraquecer o inimigo. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, sintetizou a importância dessa batalha na seguinte frase, abre aspas, a Batalha do Atlântico era o fator dominante durante toda a guerra. Nunca, por um momento que fosse, podíamos esquecer que tudo que se passava em qualquer outro lugar, na terra, mar ou ar, dependia, em última análise, do resultado da batalha no Atlântico. Os alemães, utilizando-se sobretudo de submarinos, os chamados U-boats, atacavam comboios aliados vindos da América do Norte e do Atlântico Sul, que tinha como principal destino o Reino Unido e a União Soviética. Ou seja, estes comboios eram vitais para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Os comboios eram escoltados principalmente pela Marinha Britânica, mas com as perdas crescentes, Winston Churchill pediu ajuda aos Estados Unidos em 1941, antes deste país entrar na guerra. Ainda que mantivesse posição de neutralidade em relação à guerra, os Estados Unidos começaram a fazer patrulhas a fim de proteger o direito de navegação neutra no Atlântico. Ao longo de 6 anos que durou a Batalha do Atlântico, novas tecnologias foram sendo incorporadas ao conflito em ambos os lados envolvidos e determinava por um período quem tinha vantagem no conflito no momento em que uma nova tecnologia era colocada em prática. Os serviços de inteligência dos dois lados foram essenciais durante a batalha, pois interceptavam a comunicação do inimigo. A partir de 1943, os aliados tomaram a frente nesse combate, passando a afundar cada vez mais U-boats alemães. E exatamente por isso, o almirante Karl Donitz pediu o desenvolvimento de um novo tipo de submarino. E esses chegaram no início de 1945. A tecnologia desses novos U-boats era avançada e representava uma ameaça ao domínio aliado na região. No entanto, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim antes que essas embarcações permitissem o avanço alemão. Milhares de embarcações foram destruídas durante a Batalha do Atlântico e cerca de 100 mil homens morreram no mar. Como era um submarino revolucionário, na realidade a palavra submarino só pode ser aplicada na sua plenitude a partir do desenvolvimento do tipo 21, porque até então os submarinos eram na realidade barcos submersíveis, ou seja, eles navegavam na superfície, muitas vezes desfechavam os ataques na superfície e mergulhavam ou para algum ataque mais próximo ao comboio, por exemplo, ou para se proteger da perseguição dos barcos inimigos. Mas a capacidade de ação submersa era muito limitada no tipo 7, no tipo 9. O tipo 21, este submarino que visitamos hoje, ele veio para revolucionar. Pela primeira vez, tínhamos finalmente um submarino na plenitude da palavra, um navio capaz de operar submerso por longos períodos e desfechar ataques mortais também submersos. O submarino tipo 21 U-2540, mais conhecido como Wilhelm Bauer, é um U-boat tipo 21 da Marinha da Alemanha nazista, Kriegsmarine. Ele foi concluído pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial. No entanto, nunca entrou em combate, sendo afundado pela própria tripulação no final da guerra. Em 1957, ele foi erguido do fundo do mar ao largo de Flensburg-Firth, restaurado e recomissionado e então usado pela Bundesmarine da Alemanha Ocidental, pela Marinha
da Alemanha Ocidental a partir de 1960 e foi utilizado pela Marinha da Alemanha Ocidental até 1983, quando foi retirado e transformado em um museu flutuante, sendo hoje o único exemplo de um U-Boat flutuante tipo 21. Antes de se transformar em uma exposição, ele foi novamente modificado conforme a configuração dos tempos da Segunda Guerra Mundial e então instalado no porto de Bremerhaven, no Museu Marítimo Alemão, aonde está aberta a visitação. Esse U-Boat, o Wilhelm Bauer, foi construído entre outubro de 1944 e janeiro de 1945. No entanto, devido à contínua escassez de combustível no final da guerra, não teve oportunidade de entrar em combate, sendo então, como foi dito, afundado pela própria tripulação, em 4 de maio de 1945. Vocês viram que o tipo 21 era uma arma revolucionária. Ela poderia mudar os rumos da guerra, ou pelo menos adiar o fim da Segunda Guerra Mundial, porque ela poderia impedir o abastecimento dos aliados já em território europeu. Mas isso não aconteceu. Os ataques vieram a Bremen e a Bremerhaven. Mas isso não impediu de que entre o final de 1944 e o início de 1945, 119 submarinos tipo 21 foram lançados ao mar, ou seja, terminaram a produção e foram colocados no mar, mas precisavam de passar por um período de treinamento e após esse período de treinamento é que estariam aptos a entrar em combate. Somente 2 dos 119 lançados ao mar no final da Segunda Guerra chegaram a entrar em combate. A maioria recebeu as ordens de rendição em maio de 1945. Muitos foram, então, submersos ou afundados pela própria tripulação para evitar que caíssem em mãos inimigas. Inclusive o Wilhelm Bauer, como eu já expliquei para vocês. O Wilhelm Bauer, como todo tipo 21, tem uma quilha afilada para facilitar a navegação e gerar menos ruídos ao navegar submerso. A sua autonomia e o seu tamanho eram muito superiores a todos os submarinos, tanto alemães quanto aliados, àquela época da guerra. No modelo que visitamos no porto de Bremerhaven, foram adaptadas 2 portas laterais para a entrada dos turistas, porque essas portas não existiam no modelo original. O nome do submarino homenageia o criador do primeiro submarino alemão, Wilhelm Bauer, e o museu, o Technikmuseum, onde está exposto, também conta com outros navios do Museu Marítimo Alemão, navios não só destinados à visitação, como também navios escola. Estar ali em Bremerhaven foi um privilégio, não só pela visita ao Wilhelm Bauer, ao tipo 21, mas também por todos os navios ali expostos. Espero que você esteja gostando do programa. E se estiver gostando, você deve compartilhá-lo com os amigos. E tem um motivo muito especial para fazer isso. Se nós atingirmos 50 mil visualizações desse programa, é um número baixo, fácil de ser alcançado, principalmente se você compartilhar o programa, espalhá-lo nas suas mídias, nos seus grupos de WhatsApp e também chamar os amigos para assistir. Chegando aos 50 mil visualizações deste vídeo, somente nesse vídeo, eu vou sortear para vocês esta medalha comemorativa do Wilhelm Bauer. Ou seja, é a medalha, moeda, né? Vamos chamar de moeda melhor, a moeda comemorativa que eu comprei lá na lojinha do museu, do Submarino Museu. Ela é exclusiva e vai ser de uma das pessoas que assistirem a este vídeo, somente este vídeo, não importa os outros do canal, e deixar o comentário. Então, ao assistir o vídeo, deixe o comentário. Quero ganhar a moeda
do submarino tipo 21. Se você escrever isso, eu vou sortear, e somente para quem escrever, deixar a mensagem neste programa, não vale os outros, tá bom? Então as chances aumentam, é só neste programa, mas desde que ele atinja 50 mil visualizações. Então compartilhe o programa e deixe o seu comentário, além de, óbvio, estar inscrito no canal. Quero ganhar a moeda. Bom, acho que as explicações introdutórias do tipo 21, do Wilhelm Bauer, já foram dadas. Então agora é hora de entrarmos no Wilhelm Bauer. Vamos entrar no tipo 21, um privilégio. Então não se esqueçam, tá valendo o sorteio da moeda. Deixe aí o seu comentário e espalhe o nosso programa. Temos que atingir 50 mil visualizações. A entrada destinada aos turistas é exatamente pelo ponto vital do submarino, a sala de torpedos. E é inevitável que você se impressione com o tamanho dos torpedos, a capacidade explosiva dos mesmos e também a forma como está tudo tão bem preservado ali naquele local. É lógico que o submarino foi adaptado para a visitação, então a sala dos torpedos, que na realidade tinham 6 tubos, você só consegue ver 4 tubos, porque os 2 de baixo estão abaixo do assoalho que permite a visitação do turista. Na realidade, eram 6 tubos de torpedo e 2 estão fora do alcance da nossa vista. Mas aquilo que vimos já dá uma dimensão do poder de destruição que esse submarino tinha. Em relação aos outros modelos alemães, que levavam apenas 8 torpedos, esse submarino tinha a capacidade de levar 23 torpedos e conseguia disparar 18 torpedos em 18 minutos. Imagine a capacidade de destruição. Só para vocês terem uma ideia, o tipo 7, que é o outro submarino alemão muito utilizado na Segunda Guerra, levava os mesmos 18 minutos para disparar apenas 4 torpedos. Ou seja, a capacidade do tipo 21 era diferenciada, mas não só nesse quesito. Nesse modelo que tem dentro do submarino, dá para vocês terem uma dimensão de como era a sala de torpedos original. Após passarmos pela escotilha, chegamos então nos compartimentos dos alojamentos e também onde hoje há uma exposição. Nesse local estão os alojamentos do comandante, o alojamento também do engenheiro do submarino, a central de comunicação e quando você observa a vitrine com alguns equipamentos expostos, dá para ver logo abaixo as baterias, ou seja, onde ficavam as baterias revolucionárias deste modelo que o diferenciava de qualquer outro submarino da época. Outro diferencial do tipo 21 eram exatamente essas baterias, e por isso o tamanho do submarino era mais que o dobro em relação ao tipo anterior, ao tipo 7, por exemplo, que era muito utilizado pelos alemães. O tipo 21 tinha quase 77 metros de comprimento, e isso para abrigar no porão, ou seja, na parte inferior do submarino, as baterias. Essas baterias eram longas e ocupavam um grande espaço ali naquele local, mas permitiam ao tipo 21 ter um desempenho muito superior quando usadas com o navio submerso, ou seja, ele poderia chegar até 21 nós embaixo da água navegando com as baterias. Isso era revolucionário naquela época. Já na cabine do comandante, que fica também nesse espaço, bem em frente à sala de exposição, existia um receptor multifrequência, o chamado radione, de onde poderiam receber ordens, geralmente cifradas através da máquina Enigma. E também é possível observar na cabine do comandante um compasso de repetição, que ajudava na navegação do submarino.
atravessando uma nova escotilha, chegamos então à central de controle. Na central de controle, como o nome diz, ficavam os controles de frente e de ré, ou seja, o leme do navio, que eram utilizados principalmente nos mergulhos do submarino e controlava a velocidade e a inclinação do mesmo. O medidor de profundidade marcava, obviamente, até que ponto o submarino descia, e logo abaixo dessa central de controle você observa os motores que impulsionavam o submarino. Nesse compartimento também estão o periscópio para observação e localização, a carta náutica para navegação e correção, e essas válvulas verde e vermelhas que controlavam o combustível e também o oxigênio. Estas válvulas eram chamadas pelos submarinistas como árvore de Natal, e até parece mesmo, né? E na parte final do submarino está a casa de máquinas, com os seus grandes motores diesel. E também toda essa tubulação, que era ligada ao snorkel, e eram o outro grande diferencial do tipo 21. O snorkel foi um dispositivo desenvolvido pelos alemães que permitia ao submarino, ainda submerso, utilizar os motores diesel para recarregar as baterias, e com as baterias recarregadas, o submarino continuava a ir rápido, silencioso e mortal. Logo após a instalação dos motores e das tubulações de ar do snorkel, estão também os controles dos motores elétricos. E todo esse aparato conseguiu dar ao tipo 21 o nome completo de submarino, porque até então os barcos eram submergíveis, ou seja, o tipo 7, o tipo 9, eles submergiam, mas tinham uma limitação muito grande embaixo da água. O tipo 21 veio para revolucionar tudo isso. Ele conseguia ir mais longe, por mais tempo, embaixo d'água e com uma velocidade maior. Isso o transformou nessa máquina incrível e que, se tivesse sido lançada ao mar com um tempo anterior, fatalmente poderia desequilibrar os rumos da Segunda Guerra Mundial. O roteiro que fazemos todos os anos pela Alemanha inclui o porto de Bremerhaven e a visita ao Wilhelm Bauer, ao submarino tipo 21, além também de irmos a Laboe, onde tem o tipo 9 e o Memorial de Guerra Alemão, ao Museu do Tanque de Münster, ao Museu de Sinsheim e várias outras atrações interessantes e cidades históricas na Alemanha. Entre em contato para saber mais. Você pode entrar em contato através das nossas mídias sociais, está aqui os endereços. Mas antes de caírem em mãos, e assim que foram produzidos, eles foram escondidos. Existiam os bunkers dos submarinos. Ora eram construções gigantescas, enormes casamatas de concreto, mais visíveis aos bombardeios, mas também os alemães construíram bunkers totalmente escondidos, como este que nós tivemos o privilégio de visitar. Olhem que incrível que é esse bunker de submarino ainda existente no litoral da Alemanha e onde o tipo 21, o tipo 7, o tipo 9 se escondiam dos bombardeios inimigos. Bom, era isso que eu tinha por hoje. Espero que você tenha gostado do programa. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal
e deixar o seu comentário. Fazendo isso, você está participando do sorteio da belíssima moeda comemorativa do submarino alemão tipo 21 que eu trouxe lá de Bremerhaven para você, tá bom? Mande o seu comentário já. E eu espero você no próximo vídeo com mais história militar para você. Até mais.